Frequentemente eu recebo mensagens me perguntando se o tempo em que o segurado recebeu o auxílio-doença pode ser contado para a aposentadoria. Então, esse é o tema que nós vamos esclarecer neste vídeo. Primeiro, é importante você saber que tempo de contribuição é diferente de carência. Tempo de contribuição é a quantidade de meses ou anos em que o segurado exerceu suas atividades e pagou contribuições ao INSS sobre elas. Para o tempo de contribuição ser considerado pelo INSS, ele pode ser pago até mesmo em atraso. Por exemplo, o pedreiro autônomo que não efetuou os pagamentos mensais dos últimos 12 meses pode tirar uma única guia, quitando todas essas mensalidades de uma só vez, com juros e correção monetária. Após efetuar o pagamento, ele terá esses meses incluídos na contagem do seu tempo de contribuição, ainda que tenha sido pago a destempo. Por outro lado, a carência é o número mínimo de contribuições mensais que o segurado precisa pagar para ter direito ao recebimento do benefício previdenciário. Cada benefício possui uma carência específica, havendo até mesmo aqueles benefícios que não necessitam de uma carência mínima, como, por exemplo, é o caso do salário maternidade. Ou seja, a carência envolve necessariamente o recolhimento das contribuições mensais ao INSS sem atrasos, sendo sempre a contagem realizada em meses. Voltando ao exemplo do pedreiro autônomo. No caso de auxílio-doença, a carência é de 12 contribuições mensais. Se havia muito tempo que esse pedreiro não pagava o INSS e surge uma doença que o deixa incapacitado para o trabalho, ainda que ele pague as 12 contribuições numa única guia, ele não terá direito ao benefício, pois ele não estava contribuindo mensalmente para o INSS. Então, a carência pressupõe essa constância mensal no recolhimento. Feitas essas considerações iniciais, vamos ao assunto do vídeo. O tempo em que o segurado recebeu auxílio-doença pode ser contado como tempo de contribuição e também como carência? A resposta é sim. Para fins de tempo de contribuição, o período em gozo de auxílio-doença sempre foi incluído na contagem. O problema é que a Lei de Benefícios Previdenciários e o Decreto 3.048 não reconhecem o período de auxílio-doença para fins de carência. Depois de muita insegurança jurídica, a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal. Diante de tanto impasse no país, a Corte incluiu o tema na repercussão geral, a fim de uniformizar o entendimento sobre o assunto, fazendo com que todos os juízes e tribunais apliquem a tese firmada pelo STF, que foi a seguinte: é constitucional o cômputo para fins de carência do período no qual o segurado esteve em gozo de benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa. Ou seja, após a cessação do auxílio-doença, o segurado deve voltar a contribuir para a Previdência Social, para que todo o tempo em que permaneceu recebendo o auxílio-doença seja computado também para fins de carência. Vamos a mais um exemplo prático para ilustrar a situação. José pagou 120 contribuições mensais para o INSS. Logo em seguida, ele foi acometido por uma doença e precisou ficar 5 anos afastado, recebendo o auxílio-doença. 5 anos correspondem a 60 meses. De acordo com a tese firmada pelo STF, esses 60 meses também devem ser computados como carência, desde que ele pague ao menos uma contribuição previdenciária posteriormente à cessação do auxílio-doença. No caso de José, ao somar as 120 contribuições mensais que ele já tinha antes, com os 60 meses de auxílio-doença, nós vamos ter um total de 180 contribuições mensais. Depois que cessar o auxílio-doença, o José terá que pagar pelo menos uma contribuição ao INSS para completar a carência para o recebimento de aposentadoria por idade, por exemplo, que é de 180 contribuições mensais, ainda que ele tenha ficado 60 meses recebendo o auxílio-doença. Porém, é muito comum o INSS insistir em não reconhecer o tempo de auxílio-doença como carência,
já que a Lei dos Benefícios Previdenciários e o Decreto 3.048 contam esse período apenas como tempo de contribuição, excluindo expressamente a contagem para fins de carência. Portanto, nesses casos, é necessário fazer a averbação judicial do período em gozo de auxílio-doença para fins de carência. Qual a sua opinião a respeito desse tema? É justo incluir o período de auxílio-doença como tempo de contribuição e também carência? Você tem conhecimento de casos em que o INSS não reconheceu o período de auxílio-doença para fins de carência? Se esse conteúdo foi útil para você, lembre-se de deixar o gostei. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de dicas como esta. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essa informação de utilidade pública. Um abraço e até a próxima!